Evangélico de berço? Sim, eu sou evangélico de berço. Eu costumo falar que, na verdade, eu fui nascido e criado no Evangelho. Minha mãe, cantora, pastora, meu pai, pastor. Porém, eu, de fato, tive um encontro real com Deus aos meus 17 anos. Isso é importante falar. Assim, eu não tenho problema nenhum, nenhuma vergonha em falar. Na verdade, eu já vivi muitas coisas na minha vida. Eu tenho 34 anos, mas eu já vivi tantas coisas que acho que minha vida já dava um livro. Bacana. Mas assim, foi com 17 anos que eu me converti de verdade, assim, que eu de fato entendi que não essa questão de nasceu e foi criado na igreja, mas não faz sentido viver a vida inteira só andando de muleta espiritual, vivendo pelas orações do meu pai e da minha mãe. Eu tinha que aprender a dizer assim: Deus, eu reconheço teu sacrifício na cruz, eu aceito dentro da minha alma, sabe? E tem muito filho, eu vou falar uma coisa que pode até assustar muita gente aqui, mas para muita gente vai fazer sentido. Tem muito filho de crente que precisa aceitar Jesus. Meu Deus, olha aí. Sabe? Porque assim, filho de peixe é peixe, mas filho de crente nem sempre é cristão. Não, mas vai para a igreja comigo, mas aí ele vai se tornar um ativista religioso. Ele vai achar que aquilo ali simplesmente é uma rotina. Frequentador de igreja. Sabe? Deus tem gerado muito, Baiano, isso no meu coração, principalmente quando eu estou numa igreja pregando, ministrando, quando eu até passei por uma experiência. Um dia eu fui convidado para cantar numa igreja, eu cheguei na igreja e quando eu cheguei na igreja, Deus falou para mim assim: você não veio aqui para cantar. Eu falei: Senhor, mas me convidaram para cantar, era um culto pela manhã, né, um congresso que ia ter pela manhã. Eu falei: Deus, o que eu vou fazer? Eu me lembro como fosse lá em Jacarepaguá, essa igreja. E Deus falou assim: eu quero que você somente libere uma unção sobre a vida das crianças. Eu falei: rapaz, agora o pastor me mata. Meu Deus. O pastor que me chamou para cantar vai me engolir meu fígado. E Deus falou assim: fica tranquilo, tem outros que já estão cantando no congresso, eu tenho operado. E o congresso acontecendo, e Deus falando comigo: olha para as crianças. E as crianças foram fazer uma coreografia misturada com jovens, e Deus falou para mim assim: eu quero usar as crianças. Eu disse: Deus, mas o que significa isso? Deus falou assim: muitos estão trazendo seus filhos para a igreja, mas eles ainda não receberam o Espírito Santo. Uma coisa é estar num culto, outra coisa é ser visitado pelo Espírito Santo. E foi quando eu falei: irmãos, eu quero pedir perdão, eu não vou me estender muito aqui, eu vim aqui para cumprir uma missão, eu vou obedecer o que Deus fala, porque para mim o que importa, né, é Deus do que os homens, como Paulo disse. E aí eu quero chamar todas as crianças. Vieram basicamente umas 20 ou 30 crianças, entre crianças e pré-adolescentes. E eu falei assim: Deus me trouxe aqui para liberar uma unção e hoje essas crianças serão cheias do Espírito Santo. Eu disse assim: olha, eu não estou falando que vocês vão ser batizadas com língua, nada disso. Pode acontecer, mas eu estou falando de receber uma visitação, de ter uma experiência, de sentir algo diferente. E por conta dessa falta de visitação do Espírito Santo, é que muitas crianças, filhos de crentes, são perturbados dentro de casa. Meu Deus. São atribulados, dão um trabalho para o pai e para a mãe. A pai e a mãe, às vezes, não sabem o que fazer. Por quê? Porque Jesus disse assim: vinde a mim, as crianças, porque delas já é o reino dos céus. Quando Jesus fala: vinde a mim as crianças, deixa vir as minhas crianças, porque a Bíblia vai dizer que alguns apóstolos estavam tentando impedir. E não é só para eu fazer um carinho, para eu dar um beijinho no rostinho. Não, me apresenta. Apresenta o meu reino para elas. As crianças precisam conhecer o reino de Deus. E aí foi quando eu chamei os pastores, peguei um óleo, que Deus me deu uma direção na hora, coloquei um pouquinho de óleo na mão de cada um, falei assim: eu vou iniciar uma canção, só isso. Os irmãos vão descer, os pastores. Quando eu contar de 1 até 3, na direção do Espírito Santo, vocês vão tocar na testinha delas e vai dizer assim: ó, receba o Espírito Santo. Só isso. Não precisa falar mais nada. E realmente, Marcos, quando houve aquele comando, que eles tocaram na vida das crianças, cara, foi algo tão lindo. Deus incendiou o lugar assim com uma glória tão grande. Os pastores tocavam, as crianças caíam assim, ó, recebendo o poder de Deus. Nunca tinham experimentado o poder de Deus. Outras batizadas em línguas na hora. E entende isso? Então, assim, eu sempre frequentei a igreja. Eu comecei a cantar com 5 anos de idade, né?
Meu Deus. Eu cantava com mais 2 irmãos que eu tenho. Tinha um grupo chamado Nascimento Júnior. Né? Para quem ainda não sabe, a minha mamãe é a Rose Nascimento, né? Que é conhecida aí já nos 4 cantos da terra. E nós cantávamos juntos. E aí foi quando, aos meus 16 para 17 anos, ali, Deus começou a me incomodar. Porque assim, no começo, Deus usava profetas para falar com a minha mãe. O que está no teu ventre vai ser pregador da palavra. O terceiro vai ser um pastor. E aí, quando eu comecei a crescer, Marcos, que Deus começou a usar os profetas para mim. Entendimento. Já com 8, 10 anos de idade, aí os profetas falavam: moço, eu não te conheço, mas o teu ministério é pastoral. Eu vejo uma Bíblia na tua frente. E aí eu falava: caramba, pastoral, caramba, ser pastor. E eu não tinha tanto entendimento, mas Deus já começava a falar comigo ali. E eu me lembro quando eu era pequeno, Deus me deu uma visão. Eu estava no quarto orando, novinho. Eu deveria ter uns 6 ou 7 anos, mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava ali num bairro chamado Vila Nova, em Campo Grande. E aí Deus, no momento que eu estava orando, estava com uma Bíblia orando, eu tive uma visão rápida, assim, uma epifania, quando de repente descia um anjo do céu, muito rápido, Marcos. Ele descia com uma Bíblia de ouro. Né? E quando ele descia com aquela Bíblia, ele pegava a minha e deixava a dele. E ele subia. Então, mãe, eu tive uma visão rápida. O que você viu? Eu vi um anjo. Meu Deus. E ela conta até hoje isso, onde ela vai. Então, depois dos 12, 13, começou a profecia mudar. Aí começou: moço, leia a palavra. Busque a Deus, porque Deus quer te usar na palavra. E eu, não, amém, glória a Deus. Eu não buscava nada. Não queria ter esse compromisso. Eu queria participar de grupo, eu queria cantar em grupo, eu queria estar no retiro da igreja, mas eu não queria ter o compromisso de um jovem que anda cheio do Espírito Santo, independente das orações do seu pai e da sua mãe. E aí começava, Baiano. Todo ano, Deus renovava as promessas falando para mim. Aí 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, Deus falando: filho, busca que eu quero te usar. Quando eu completei 17 anos, estava para fazer 18 anos, se eu não me engano, eu me lembro que eu fui numa igreja cantar com meus irmãos. Fomos convidados. Eu cantei mais de 10 anos com meus irmãos. E ali, isso é inesquecível. Naquele momento, no caminho para a igreja, eu senti algo diferente reverberando dentro da minha alma. E eu gosto muito de falar, né? Eu sou muito Eles conversando no carro, porque nós não tínhamos carro para ir, né? Meu pai não podia levar nesse dia, então o rapaz mandou um carro buscar. E ali no caminho, eles conversando, batendo papo, eu quieto na minha, eu sentindo algo diferente. Como se Deus estivesse falando: essa noite será uma noite diferente. Quando algumas pessoas perguntaram: John, o que foi que você está calado? Está tudo bem? Está passando mal? Não, está tudo bem. E eu me lembro, foi uma igreja ali em Ricardo de Albuquerque. São coisas, memórias, né, que a gente esquece. E aí, quando chegamos na igreja, o rapaz, para resumir, chegou para mim e falou assim: olha, agora, o aniversário da igreja lotado, deveria ter umas 300 pessoas. Falou assim: o Grupo Nascimento Júnior vai cantar. Aí o pessoal aplaudiu e tal. Ele me entregou o microfone e falou baixinho assim, Marco, no meu ouvido: John, pode cantar uns 3 ou 4 louvores, deixa Deus usar vocês, e depois você já entra na palavra. Rapaz, eu fiquei gelado na hora, Baiano. Nossa. Aí eu falei assim: mas eu não sei, não sou pregador, não. Aí ele disse assim: mas seu irmão mais velho falou que você é uma benção, você tem uma palavra boa. Simples.